Bom dia. Nós esses dias estamos falando sobre o batismo, né? Falamos esses dias e vamos concluir hoje rapidamente falando sobre o batismo com o Espírito Santo, porque existem algumas dúvidas sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós temos que entender que o batismo com o Espírito Santo é um selo, é uma prerrogativa do Senhor. Ele batiza a hora que Ele quer, aonde Ele quiser. No momento, não é algo que eu tenho, eu posso pedir a Deus, mas eu não posso determinar o batismo com o Espírito Santo. Tem alguns templos, algumas denominações, alguns pastores que ficam, não, por que você não foi batizado com o Espírito Santo? Não tem que orar para que você seja, você tem que ser. Se você não foi, você está em erro e por aí afora. E também muitos dão a entender que ser batizado com o Espírito Santo obrigatoriamente tem que falar em línguas, mas não é essa. No início da Igreja de Cristo, o que acontecia? O batismo com o Espírito Santo tinha que ter uma demonstração real de que a pessoa foi batizada. E essa demonstração era através de falar em línguas, para que ficasse comprovado que as pessoas tinham sido batizadas em línguas. Então o Senhor fez com que naquela época, no início da igreja, as pessoas, quando recebiam o batismo ali, manifestavam-se o falar em língua. Por que isso? Para que soubesse que tinha acontecido o batismo. Porque não existia, as pessoas não estavam acostumadas, não sabiam o que era o batismo do Espírito Santo. Então foi por esse motivo. Também muitos dizem que o ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa perde o controle e fala em línguas e pula, revira volta, faz uma série de coisas. Não. Primeiro temos que entender uma coisa: falar em línguas, como a Bíblia nos mostra, vocês podem ler isso de uma maneira muito clara lá em 1 Coríntios 14, 13, também fala sobre isso. O falar em línguas é um dom. Você pode ter o dom de falar em línguas, línguas conhecidas ou não, ou então falar a língua dos anjos, uma língua que só o Senhor entende. Ou então você pode ter o dom de discernir línguas, o dom de interpretar. Inclusive nós temos falado sobre isso. Por falar em língua, só podemos estar falando em língua em público quando tiver alguém para interpretar. No mundo cristão, as pessoas tomaram conhecimento do batismo do Espírito Santo foi quando houve então quando eles começaram a falar em línguas, e línguas conhecidas na época. Nós vemos isso no livro de Atos, no capítulo 2, ali a partir do versículo 4, fala, né? Os discípulos estavam reunidos, né? E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Mas por quê? Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouviam falar em sua própria língua. Perplexos, admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia,
Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, romanos que estão morando aqui, tanto judeu como os convertidos ao judaísmo, cretense e árabe, todos nós ouvimos discursar sobre a grandeza realizada de Deus em nossa própria língua. Então, naquele dia, quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus, eles receberam ali o dom de falar em línguas. Seria mais ou menos assim, um foi capacitado naquele momento para falar numa hipótese em alemão, o outro em inglês, o outro em espanhol, o outro em português, o outro em japonês. Ou seja, porque todas aquelas pessoas que estavam reunidas ali precisavam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo no idioma deles, para que então ficassem cientes que era o poder de Deus, era o próprio Senhor trazendo a mensagem direta para eles. Uma vez que aqueles ali eram pessoas incultos, eram pescadores, eram cobradores de impostos, então pessoas que não tinham cultura, eles não sabiam outros idiomas. Então o Senhor naquele momento fez o quê? Ele deu o dom para que eles pudessem falar em línguas conhecidas. E então pregasse o Evangelho. Então naquele dia que veio, que eles receberam-se a capacitação do Senhor. Nós temos que entender que sermos batizados pelo Espírito Santo é o Senhor que decide. Nós podemos ser, todo mundo acha que, exatamente baseado neste texto, neste acontecimento, que ser batizado pelo Espírito Santo, obrigatoriamente você tem que estar falando em línguas. E não é esta a verdade. Você pode sim receber o batismo com o Espírito Santo e não receber o dom de falar em línguas. Você pode ter o dom de orar, o dom de interceder, vários dons, mas não ser o dom de falar em línguas. Mesmo porque o dom de falar em línguas não é um dos maiores. A Bíblia nos mostra que o maior dom é o dom do amor. O Espírito Santo nos capacita com o dom do amor, mas o que é o amor? É o amor sobrenatural, não esse amor terreno. O dom da profecia também é muito, a Bíblia fala muito bem, é muito superior ao dom de falar em línguas. Paulo explica muito bem isso, você vê lá em Coríntios. Então, o que é você ser batizado com o Espírito Santo? É você receber o revestimento do Senhor. É você, o Senhor está lhe selando, trazendo condições de você executar o Evangelho, o evangelismo, é você se aproximar mais dele, você receber intimidade. O que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus. Nós temos um Espírito. Todo ser humano tem seu Espírito. Na verdade, nós somos um Espírito que temos um corpo e uma alma. Mas o principal, nós somos Espírito. Se fosse possível, de alguma maneira nós dividirmos o nosso espírito com alguma pessoa, essa pessoa teria pleno e total conhecimento a nosso respeito. Se fosse possível nós dividirmos o nosso espírito com alguém, a pessoa teria todo o conhecimento do nosso querer, nosso desejo, nossos pensamentos sobre tudo. Mas isso não é possível. Mas Deus, ao contrário, Deus divide o Espírito dele com nós, o Espírito Santo. Ou seja, quem tem o Espírito Santo, se não negligenciar, tem
conhecimento da mente de Deus, como a Bíblia nos fala. Conhecemos a mente de Deus. Sabemos como Deus age. Se recebemos o batismo, o selo do Espírito Santo de Deus, nós sabemos como devemos proceder, o que Deus espera de nós. Por quê? Afinal, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, conhecemos a mente dele. Nós sabemos o que ele espera, o que ele faz e como fará. Batismo com o Espírito Santo não é o pular, não é o eu estou falando em língua, eu estou pulando, que infelizmente hoje existe uma quantidade enorme de pessoas, ovelhas, pessoas que se dizem pastores, pregadores, que inventaram línguas, um decoreba que todos falam igual, a mesma coisa, dizendo que é o batismo com o Espírito Santo, mas não é. Simplesmente decorar alguém falando alguma coisa e aquilo está passando de um para outro, todo mundo fica falando e, não, batismo foi. Não é essa a realidade. Estão brincando com algo muito sério. Estão fingindo, estão mentindo, estão enganando. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Vou ler aqui outro pedaço aqui no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 16, diz assim: e naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito. João de fato batizou em água, no entanto vós sereis batizados com Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos em Jesus Cristo, quem era eu para contrariar a Deus? O que aconteceu? Pedro foi chamado, primeiro Deus o alertou que ele deveria acompanhar as pessoas que o procurassem. E então um centurião, Deus enviou um anjo para falar com o centurião que deveria chamar Pedro, que o falou até onde ele encontrava direitinho, e chamasse ele, que ele tinha algumas palavras para falar para ele. Esse centurião, ele era um homem que era temente a Deus. Ele então chamou um oficial dele, um soldado ali, que o centurião, aquele que comandava um capitão sobre 100 soldados. O centurião era estrangeiro, porque ele era romano. Então eles não podiam se misturar com os judeus. Os judeus não aceitavam hipótese nenhuma, não, estrangeiro não podia sentar, comer, beber ou entrar. Os judeus não entravam nem na casa dos estrangeiros, não. E esse centurião era um homem de Deus, né? Ele orava, buscava a Deus, era misericordioso. Depois vocês podem ler com calma esses fatos aqui no livro de Atos, vocês têm esse esclarecimento de Pedro aqui no capítulo 11. Então o que ocorre? Ele foi, mandou chamar Pedro. Pedro já tinha sido alertado pelo Senhor e no dia seguinte acompanhou o soldado com a equipe que ia buscá-lo. Júnior levou também junto alguns irmãos. E chegando lá, o centurião recebeu muito bem, queria ter se curvar diante dele. Pedro disse: não, sou um homem igual a você. E entraram então na casa do centurião, que naquela época, então, segundo os judeus, Pedro fez algo erradíssimo. Entrou na casa do estrangeiro. E Pedro ali então prega para ele, o centurião tinha reunido de todos os familiares e estava todo mundo ali aguardando. Falou: não, o Senhor tem uma palavra para nós. Então Pedro começa a pregar, pregando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus Cristo. E no decorrer da pregação, ali de repente, para mostrar, o Senhor Jesus, olha como é que é a ação do Senhor.
todos começaram a falar em línguas. Todos. Eles só estavam pregando, tá? De repente, todos começaram a falar em língua, mostrando-se que tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Pedro não tinha orado com ele, não tinha nada disso. Por quê? Mas simplesmente o Senhor estava mostrando que não existia separação entre judeus e outros, que ele recebia todos. Então o que acontece? Todos viram ali, o Pedro juntamente com aqueles que o acompanhavam, todos ali, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava ali também, não tinha separação. E eles receberam o batismo do Espírito Santo. Inclusive, é o primeiro caso que mostrou que eles foram primeiro batizados do Espírito Santo para depois ser batizado normal, batismo nas águas. Por que isso? Para mostrar que não tinha essa separação. E qual outra maneira que poderia demonstrar que tinham recebido o batismo do Espírito Santo se não falar em línguas? Então todos ali, os mais velhos, os mais novos, irmãos, centurião, tio, todos sobrinhos, todos falaram em língua. Mostrando o Senhor, estava mostrando, falando todos eles. Todos os povos não pertencem, não tem essa separação de estrangeiro, nada não. Eu pego todos. E o Senhor então batizou eles ali. Então, diante disso, Pedro não teve opção, falou, não, eu não posso negar, eu então agora, e batizou eles então nas águas. Você vê que no versículo 17 ele fala assim, portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando, sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Porque eles queriam, Pedro foi chamado a Jerusalém, né, sobre as colunas da igreja, a interrogar, questionar, acusando ele, por quê? Você entrou na casa de gentios, você entrou na casa de estrangeiro para pregar. Aí Pedro então relatou tudo acontecido e eles não tiveram como contestar, porque viram que foi o Senhor que assim tinha determinado. Então o falar em língua aí, por que foi mostrado ali? Por que aquele povo começou a falar em língua? Exatamente para Pedro e todos os outros ter conhecimento que eles tinham recebido o Espírito de Deus. Para que as pessoas tendo este conhecimento pudessem então saber que não existia separação, que para Deus todos somos um só povo. Então, volto a insistir, o batismo com o Espírito Santo não quer dizer a pessoa tem que falar em língua. Voltando aqui em Atos 10, 44, diz assim, e aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando Deus diante disso, exclamou Pedro, será possível que alguém ainda recuse a água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e então suplicaram que Pedro permanecesse com ele por alguns dias. Cornélio é o nome desse centurião, tá? Ele tinha reunido todo mundo na casa dele, todos os familiares, e todos eles foram na hora batizados com o Espírito Santo, todos eles receberam o Espírito Santo. Por quê? Para ficar comprovado. E ele aí, no caso, não foi uma língua conhecida, foi batizado na língua dos anjos, só para que todos ficassem sabendo sobre isso. Então, nós hoje podemos ser batizados com o Espírito Santo e não falarmos em línguas. E não falarmos em língua. Vamos aqui ainda em Atos 19,
Atos 19, versículo 3 diz assim: diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: o batismo de João. E então Paulo lhe explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava o povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus, o batismo em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos cerca de 12 homens. Por que na hora ali, então, eles começaram a falar em línguas? Porque eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Eles nada sabiam sobre o Espírito Santo. Ele, apesar de estar pregando o Evangelho de Jesus, mas não sabia, não tinha um conhecimento total. Então, Paulo, quando os encontra, começa a conversar com eles, mas vem cá, qual o batismo vocês foram batizados? Não, estou batizando no mesmo batismo lá de João, que Jesus batizou. Falou, não, pois é, mas o batismo era o batismo de arrependimento, era o batismo em nome de Jesus sobre aquele que viria de vir, que era Jesus. Mas com o Espírito Santo nós não conhecemos, nós nem nunca ouvimos falar. Aí então, então Paulo orando, colocou a mão sobre eles foram batizados, e para que todos vissem, foram todos outros imediatamente, para que todos ficassem sabendo, então começaram a falar em língua, todos eles. Então, por que eu falar em línguas? Para comprovar ali diante de todos que eles foram batizados. Porque as pessoas não conheciam bem o batismo pelo Espírito Santo, porque até então, naquela época, não tinham conhecimento. Então, hoje em dia, tem a crença de que ser batizado no Espírito Santo, a pessoa tem que estar ali falando em língua, mas não é essa a verdade. O pessoal, principalmente os pentecostais, eles têm o hábito de falar que o batismo com Espírito Santo, a pessoa tem que pular, tem que dançar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não é verdade, não existe absolutamente nada disso, não existe fundamento para isso. Mesmo porque o batismo, a pessoa batizada com o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o que nós temos que conhecer. Em Gálatas 5:22, então nos explica. Você vê como que é contraditório. Você vê algumas pessoas de algumas igrejas pentecostais, a pessoa pula, começa a falar numa língua, se entorta, desentorta, dizendo que é porque é batizado com o Espírito Santo. Só em nós observarmos isso, só em nós vermos isso, sabemos que a pessoa está mentindo. Por quê? Diz assim no versículo 22 de Gálatas 5. Entretanto, o fruto, não é os frutos, não, é como se fosse uma fruta composta, tá? O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, se é domínio próprio, quando eu estou praticando domínio próprio, se eu estou ali entortando, pulando, falando coisa. Aí diz pessoas, não, que quando o Espírito Santo vem, começa a falar a língua, eu não consigo. É mentira. Mentira. Você fala a língua a hora que você quer, tá? Quando você já dá esse dom, falar em línguas, você fala o que você quer. Você não vai falar em público, não. No meu quarto eu gosto de orar, não falar em línguas. Fora isso, não. Temos que compreender isso, falar em línguas. Temos que compreender o que é o batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma prerrogativa dele. Ele batiza a hora que quer, quem quiser. Tem pessoas que dirigindo um caminhão, alguma coisa, de repente foram batizadas. Outras estavam orando, estavam conversando com Deus ali, em casa, de repente foram batizadas. São muitas que são batizadas com o Espírito Santo e talvez não acreditam muito nisso, por de tantas pessoas falarem que, não, na hora que você batizar, você começa a falar em língua, você sente isso, sente aquilo.
de tantas pessoas acreditar nesse ensinamento, nessas doutrinas estranhas, acabam realmente não desfrutando, não tendo conhecimento e já foram e são batizados no Espírito Santo. Eu conheço realmente pessoas que são batizadas no Espírito Santo e não falam em línguas. Entenda uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é uma prerrogativa do Senhor. Tá? Ele nos batiza. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jejuar muito, fazer isso? Não, meu filho. É buscar Deus, que é a nossa função, está buscando o Senhor, buscando encher do seu tempo todo, viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Assim nós alcançamos. É isso que é necessário. Então, batismo com o Espírito Santo não é eu querer, não, porque eu quero que agora eu tenho que começar a falar em línguas. Não. Posso ser batizado e não falar em línguas. Você às vezes é batizado e não sabe disso. Tá? Falar em línguas somente um dom. Todos nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, o selo, a aprovação do Senhor. Mas devemos entender quais são as circunstâncias. Tá? E, bom, é isso que eu tinha que falar. Qualquer dúvida nós tiramos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.